batalha do Armagedon vai ter um período... Está sendo gravada. Aí vai ter um período que é um período eu acho que é de reconstrução da Terra, né? Onde a gente vai estar lá com Cristo, porque a Terra vai estar toda destruída, muitas coisas aconteceram ali na grande tribulação, então não vai estar legal. E tem também o período do julgamento das nações, e lembra que aquela passagem, estou falando, repetindo de novo, que hoje está a Larissa, o Ricardo aqui, para eles lembrar. Aquela parábola que fala da ovelha, dos bodes, fala que Jesus conta, faz essa comparação, que ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Aquela parábola mostra o julgamento das nações, conforme elas trataram com Israel durante todo esse tempo. Ele fala que tudo que a gente fez pelo povo dele foi para ele que fez. E conforme ele julgar essas nações, conforme procederam aqui, essas nações vão dar entrada no milênio. As ovelhas que vão estar do lado direito são as nações que vão entrar para o milênio. E as que estão do lado esquerdo que vão ser destruídas, né? E não vão entrar para o milênio. Aí todo mundo pergunta, mas no reino de Cristo, no milênio, quando vocês tiverem pergunta, pode fazer, viu? Vocês não ficam travados, não, e vocês aí também podem fazer. Então, período dessa restauração, eu falei alguma coisa na aula passada, mas acho que você não estava. No livro de Daniel, tem um ajustamento de datas ali. Fala de 1.260 dias, se você fizer a conta, dá os 3 anos e meio, e a grande tribulação vai cair sobre a Terra, vai ser 7 anos, mas nos primeiros anos vai ser aquela falsa paz, onde o anticristo não vai mostrar realmente quem ele é. Só que depois, quando os judeus descobrem que aquele anticristo, aquele homem que eles achavam que era Cristo, não é Cristo e é o anticristo, e eles vão se negar a adorar a imagem dele e a receber o sinal. Então, naquele momento ali, vai ser o momento que ele vai perseguir, né, essas pessoas. Porque quem não aceitar a marca da besta, a marca do anticristo, é porque eles realmente entenderam que aquilo que a gente pregou sobre a graça de Deus durante esse tempo era verdade. Muitas pessoas vão se converter nesse período. E como muitas pessoas vão se converter, vai ter perseguição da besta, desse anticristo em cima daqueles que não vão negar o nome de Cristo. E também nós vimos que temos os selos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O que é isso? Isso aí são 3 medidas, sabe? Medidas de flagelo que vai ser lançado sobre a terra. Então, a partir do momento que vai abrindo, quebrando os selos, se você for ler do capítulo onde fala assim, depois dessas coisas, acho que é do 6 em diante, né? 4 em diante. Isso mesmo. Tem o período da igreja, depois você não vê falar mais na igreja. Você vê mencionar o casamento de Cristo com a sua noiva. Mas a igreja, falando de igreja, a igreja não está mais aqui. Por quê? Porque vai começar a falar que João sobe e ele tem essa visão da abertura dos selos. E cada vez que quebra um selo, uma coisa acontece. E a primeira quebra dos selos, do primeiro selo, que é a vinda, a manifestação do anticristo, vai ser logo, né? Nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que primeiro a igreja vai ser arrebatada, e aí quebra-se o primeiro selo e o anticristo se manifesta. Pode ser que o anticristo já está no mundo, né? Eu não sei se ele é uma criança, um velho, como que ele vai ser? Se estiver perto a vinda de Cristo, ele já está aqui, porque ele vai ser uma pessoa inteligente, influente,
E que também não adianta a gente dar nome e achar, será que vai ser tal pessoa? Não cabe a nós saber quem que vai ser, né? O que cabe a gente é ficar observando que a igreja ela vai participar do princípio das dores. E a gente, para que a gente tem que olhar isso que está acontecendo? O princípio das dores, terremotos, guerras, pestilências, apostasia, o enfraquecimento da fé, pessoas desviando da verdade, dando ouvido a fábulas, às coisas mentirosas. Você pode ver que nós estamos vivendo um período do engano. Então, por que nós, como cristãos, que estamos, igreja que está aqui, nesse mundo aqui, que provavelmente vai ser a nossa geração, vai ver o arrebatamento, talvez os mais novos, né? Por que nós temos que saber disso? Porque nós estamos no período da graça e nós temos que trabalhar. Nós temos que pregar, alertar as pessoas, porque nós estamos vendo, quem conhece a palavra de Deus, está vendo se aproximar essas coisas. Então, não é tempo da gente, a Bíblia fala que não é para a gente ter medo, é para a gente levantar a nossa cabeça, porque a nossa salvação está cada vez mais próxima. É para a gente ficar animado, amar a vinda de Cristo. E por isso a gente tem que ensinar as pessoas que não sabem dessas coisas, porque se eles ficarem aqui, eles ainda têm chance de se converter. Tá. Eu não respondi tudo. Isso. Eu não respondi a tua pergunta. Então, 7 anos de grande tribulação vai ser dividido em 2 partes. 3 anos e meio da falsa paz e 3 anos e meio que vai cair o flagelo, as taças, as trombetas, que vão ser os flagelos que vão cair sobre a terra, o julgamento da terra. Agora, esses 3 anos e meio e 3 anos e meio, se você somar, vai dar 1.260 dias, que fala lá no livro de Daniel. 1.260 dias é a mesma coisa que 3 anos e meio. Tem. Eu falei disso na outra aula, né? 30 dias depois, fala de uma data de 1.290 dias, são 30 dias depois que termina a grande tribulação. Eu acredito que aquele tempo ali é um tempo vai ter o julgamento das nações, e depois tem o tempo que vai ser a restauração da terra, que fala 1.335 dias. E ainda fala que feliz aqueles que chegar, tal, porque vai ter gente que vai estar aqui com corpos naturais que não foram mortos na época com tudo aquele flagelo. Já pensou? Sabe quando tem um acidente que morre todo mundo e tem um sortudo no meio que não morre, né? Então, tem muitas pessoas que ainda vão restar e vão entrar para o milênio, e eles vão ter corpos naturais, eles vão ter filhos, vai nascer pessoas nesse período, tá? Então, esse período aí, Jefferson, que está contigo. Hã? Mas não mas é depois, 7 anos da grande tribulação vai dar 1.260 dias. Entendeu? Se você dividir por 365 dias, vai dar 3 anos e meio. Vocês entenderam isso? Aí, mais 30 dias, depois mais fala de um período de 1.200, fala 3 vezes, fala 1.260 dias, 1.290 dias, depois 1.335 dias. Então, esse período aí é o período que eu creio que é a restauração do reino de Cristo, que vai ser estabelecido, e as coisas. A gente sabe que a Bíblia fala que a terra geme esperando a redenção. Se hoje
pessoas estão falando que está tudo destruído, que a natureza está destruindo, e que está acontecendo esses fenômenos, né? Tanta coisa que a gente não via nem acontecer no Brasil, e a gente está vendo agora, né? Tempestade, tá? De vez em quando eu sigo um homem que ele fala sobre o clima, de vez em quando ele vem com as previsões meio falando que esse ano vai ser um ano de muito temporal, essas coisas. A gente não via falar dessas coisas tanto aqui no Brasil. Mas é uma coisa assim que esses sinais, a gente sabe que são os sinais da volta de Cristo, porque são coisas que sempre existiram, mas não existia com tanta frequência. Intensificaram, porque dor de parto, a comparação é dor de parto. E a dor de parto, ela é uma dor forte desde a da primeira dor, só que ela vai ficando cada vez mais perto. Então, você vê que vai acontecendo aquelas medidas da ira de Deus jogadas sobre a terra, que a gente espera, o princípio das dores são coisas parecidas, mas que é mais longa. Quando começar a grande tribulação, eu acredito que quem ficar aqui, ela está acontecendo uma coisa, daqui a pouco já está acontecendo outra. Porque 3 anos e meio é um período curto, não é? Vocês não acham? Mas para quem está vivendo a grande tribulação, vai ser muito longo. É igual o período que a gente passou da pandemia. Parece uma ideia, a gente olha para trás agora que a gente está bem, né? A gente fala, e nem acredito que a gente passou por isso. Mas foi um período muito ruim, muito triste, né? E eu acredito que quem estiver na grande tribulação, parece que eles vão querer que passe o tempo, vai querer que aconteça alguma coisa para dar o desfecho, mas vai ser cumprido cada. Isso aí. Eu lembrei uma coisa que o Daniel falou para mim, para mim repetir o que vocês falam aqui, para que nossos irmãos saibam lá. Então, o Daniel aqui que está assistindo a aula, ele disse que vai ser um período que as pessoas vão desejar ter uma igreja, ter uns crentes aí perturbando, falando, né? As pessoas vão procurar a palavra, mas não vai ter. E também vão ter pessoas que, mesmo passando por tudo isso, a Bíblia fala que eles vão blasfemar de Deus. Tem tudo isso ainda. Né? Então, esses ajustamentos da data que eu estava respondendo o irmão aqui, talvez vocês não estão entendendo, é que ele falou que a pergunta dele era assim: logo que acabar a guerra do Armagedon ali, que as nações vão estar acampadas em frente de Jerusalém para destruir Cristo na sua vinda, logo em seguida já começa o reino, tal. Então a gente vai lá no livro de Daniel, vou ver se eu acho esse versículo para falar para vocês, que fala de algumas datas, e essas datas para nós mostra que entre o final da guerra do Armagedon, o fim da grande tribulação e a entrada no reino, tem alguns dias que eu acredito que é o julgamento das nações e também a restauração da terra para começar o tempo de paz, de justiça sobre a terra. Vamos ver se eu acho aqui. Vou ver aqui. Olha lá, gente, vocês que estão aí do outro lado, aqui o irmão está falando, o homem tem a natureza muito mal, é verdade. Mesmo no, é o Daniel 12, capítulo 12. Vamos ler no capítulo 12, anota esses versículos aí, que vocês podem olhar em casa, ter uma compreensão melhor, meditar sobre ele.
Olha aqui no 9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. É interessante que no livro de Daniel, Deus dá todas as profecias sobre o fim, deu muitas profecias sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, está no livro de Daniel, é como se fosse um segundo Apocalipse do Velho Testamento. Só que para Daniel, Deus fala assim, que é para ele selar essas profecias, porque elas são para o tempo do fim. Já no Apocalipse, ele manda não selar, né? Aqui o Daniel colocou lá, ó, no telão. Dá para os irmãos ver lá. Mas eu vou ver aqui, porque meus olhos não estão muito enxergando bem. Olha lá. Essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso daí diz alguma coisa para vocês? Né? Tudo isso que a gente fala, para muitas pessoas faz sentido. Faz sentido para vocês, faz sentido, senão vocês não estariam aqui. E os irmãos que estão lá de longe, do outro lado, faz sentido porque senão eles não estariam aqui gastando o tempo deles e ouvindo o que a gente está ensinando aqui, né? Mas muitas pessoas não faz sentido. Por isso que elas não se preocupam em aprender, e às vezes você vai falar sobre esse assunto, elas nem querem. Não gosto de falar sobre isso, não. Eu estou insistindo com a pessoa da minha família para me mandar as aulas gravadas para ela ouvir, duas pessoas. Eu não gosto de falar sobre isso, não gosto de ouvir sobre isso. Então, a gente vê aqui que os ímpios, eles procederão impiamente, né? Mas os sábios entenderão. O versículo 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirada e posta a abominação desoladora, haverá 1.200, eu falei 290 dias. E depois fala assim, ó, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Aí eu nunca entendia muito sobre isso, falava, que tá esses dias aqui, né? Mas você vê que lá para trás fala do 1.260 dias, que são os 3 anos e meio. Então, desde que o anticristo aqui fala desde que o sacrifício contínuo foi tirado. Por quê? Porque o templo vai ser reerguido e os judeus vão voltar a fazer sacrifício lá no templo. Mas quando o anticristo ele resolve que ele vai erguer uma estátua dele, colocar lá, vai ser a abominação desoladora, chamada, está aqui no livro de Daniel e está lá no livro de Mateus também. Quando for erguida a abominação desoladora, e as pessoas forem obrigadas a adorar aquela imagem, vai ser quando o judeu vai falar, esse não é o Messias, porque dos mandamentos é não terá as imagens de escultura e nem se prostrará diante delas, então esse não pode ser Cristo. Aí que vai cair a ficha, né? E aqui fala que desse dia, que vai ser tirado o sacrifício, e a gente fala que ele veio na falsa paz até a metade da grande tribulação, e depois ele começa a mostrar quem ele é. Vai demorar 1.290 dias. E aí depois fala, bem feliz o que espera, e chega a 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, aqui ele fala com o Daniel, você, Daniel, vai até o fim, fica tranquilo, você vai descansar, você vai morrer, né? Mas você vai levantar na tua herança no fim dos dias. Por quê? Porque no dia da ressurreição, do arrebatamento, todos os santos lá do Velho Testamento vão ressuscitar.
vão vir buscar o corpo deles, até inclusive o Daniel, né? E ele fala, felizes que chegar em 1335 dias, porque depois do julgamento das nações, se a pessoa chegou até ali é porque ela vai entrar para o milênio, o tempo de paz, de maravilha, conforme a gente tem visto. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, levanta a mãozinha de vocês aí, e vocês aqui também, tá? Então, vamos passar aí o nosso slide, Daniel. Olha, tem um dos livros que eu acho que mais fala sobre o milênio, é o livro de Isaías. Hoje eu ouvi, porque enquanto eu estava fazendo coisas, eu ouvi o livro de Isaías inteiro. Então, o livro de Isaías, lá no capítulo 2, ele já começa falando sobre o reino milenar. Há pessoas que pensam que o reino de Cristo já vai estar acontecendo, desde que Cristo veio, o reino já foi implantado, é um reino espiritual, é claro que a gente sabe disso, né? Que o reino de Deus, quando a gente aceita Cristo, a gente faz parte do reino invisível de Deus, né? Que nós somos súditos. Deus, Cristo é o nosso Senhor, não é assim? Mas o reino aqui que vai ser implantado na terra, esse tá se tratando do reino que vai acontecer aqui, e muitas pessoas não acreditam que vai ter um reino. Só que quando você vai lá em Isaías e vê como vai ser o milênio, você vai falar, mas quando foi que aconteceu isso aqui na Terra que eu nunca vi? Né? Então, aqui, de acordo, vamos ler eu vou lendo aqui e vocês podem acompanhar aqui, né? O milênio, de acordo com as Escrituras, será um tempo de restauração para todas as coisas. Ao invés de pecado, é a justiça que encherá toda a terra. Não é legal? Então, não é muito bom saber que Deus vai guardar a gente lá na grande tribulação. A gente volta e vai fazer parte desse reino, aonde não o pecado vai reinar, mas a justiça vai encher toda a terra. Vai ser um período muito, né? A gente já leu, né, aqui esse slide, mas fala que vai ser a idade áurea da Terra. E aqui é uma coisa até romântica, aqui, né, acerca do qual os poetas têm entoado, e pela qual esse mundo triste e sofrido tem esperado através de todos os séculos, desde que o seu rei foi crucificado. E assim, o Senhor da glória foi rejeitado pelos que lhe pertencia, e por cuja razão o reino foi adiado. Então, lembra que a pergunta que eles mais faziam, Senhor, quando que o Senhor restaurará o reino de Israel? Porque o reino de Davi foi cortado, como um tronco é cortado, né? E fica ali, e Jesus foi aquele rebento. Fala que ele é a raiz de Jessé, porque Jesus, se você ler o livro de Mateus, a genealogia de Cristo, ela começa lá e vai dar fim na raiz de Jessé, que é o pai do rei Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Por isso que Deus já colocou ele na linhagem, para ele nascer da linhagem de Davi. Por quê? Porque ele é rei. Jesus o nome dele, Cristo, significa ungido. E naquele tempo, para que coisas as pessoas eram ungidas? Rei, sacerdote e profeta. O sacerdote era a pessoa que vinha, né, de Deus com a mensagem e levava, o sacerdote não, o profeta vinha com a mensagem de Deus e ia levar para o povo. O sacerdote, ele tomava o sacrifício da mão da pessoa que ia lá no templo, no tabernáculo. Então, ele dava as costas para o povo e ele ia até o tabernáculo levando o sangue do animal, mostrando que aquela pessoa acreditava que um dia Jesus ia vir, cordeiro puro, santo, sem defeito. Aquele cordeiro representava Jesus, que ia derramar o sangue dele e ia ser o sacrifício perfeito, que Deus ia aceitar. Então, essa era a tarefa do sacerdote. Enquanto o profeta vinha de Deus
com a mensagem para o povo, o sacerdote pegava o sacrifício do povo e ia para Deus. E o rei é que reinava, que governava o povo. Então, Jesus ele foi ungido nesses 3 ofícios. Por isso que o nome Jesus, não, o nome Cristo, significa ungido, o Messias ungido. Por que ele não foi só ungido, ele foi ungido, porque ele foi ungido nesses 3 ofícios. Ele, como sacerdote, ele trouxe a mensagem do Pai para o mundo. Como sacerdote, ele, né, deu as costas para o povo e ele foi e ofereceu o próprio sangue dele. Ele não foi com sangue, no livro de Hebreus fala que ele não foi com sangue de bode, de carneiro, mas ele ofereceu o próprio sangue dele, ele ofereceu ele como sacrifício e foi aceito, satisfez, né, o Pai, e foi aceito como sacrifício perfeito. Então, ele cumpriu a missão. E como rei, é porque ele vai vir reinar, estabelecer o reino dele sobre a terra. Então, quando aquelas pessoas que entendiam que Jesus era o rei, eles falavam, quando que vai ser restaurado o reino? Que eles achavam que Jesus já ia, naquela época, já, né, acabar com aquele sofrimento que eles passavam com os romanos e estabelecer o reino dele. Mas isso ficou para essa época aqui. Tá? Então, vai ser um tempo como nunca houve. Nem na época que Cristo estava aqui como homem, nós não vimos um cordeiro e um leopardo pastando junto. E nem nunca ninguém viu uma criança de colo, né? Igual o José que está ali. A gente tem um aluno aqui de 6 meses, 7 meses fazendo seminário, viu, irmãos? Tá vendo? Veio aqui com os pais dele. Então, a Bíblia fala que no milênio, uma criança de peito, um bebê, ele vai brincar com uma serpente ali, né, como se fosse um animalzinho de estimação, e não vai fazer dano nenhum. Então, a gente nunca viu isso. Então, quem fala que o reino já aconteceu, não tem amparo bíblico para isso. Tá? Então, lá em Isaías, leia o livro de Isaías, que vocês vão ver muitas coisas falando sobre isso, tá? Pode passar, Daniel. Haverá profundas mudanças da terra, né? Durante o milênio, porque a maldição que surgiu com o pecado será removida. Então, vai ser um período de remissão até da terra. Os políticos, né? Aqueles que se diz tão interessados em proteger o meio ambiente, e proteger isso, é claro que eu sou a favor de proteger o meio ambiente, os animais, todos aí. Mas ninguém vai conseguir fazer como vai ser no milênio. Porque a Bíblia fala que Deus vai trazer, é como se fosse o Éden. Era tudo perfeito, não era? Então vai ser perfeito. Os animais não vão ser ferozes, a terra vai ser, vai sair daquela maldição do pecado, em que começou a produzir espinhos, abrolho, ervas daninhas, o homem teve que lavrar a terra, o pecado trouxe maldição para a humanidade e também a terra ficou debaixo da maldição. E no milênio vai ser essa restauração, vai ter toda essa restauração. E a bênção de Deus vai estar sobre a terra, né? Vejamos agora algumas coisas importantes para a gente considerar no milênio. Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Olha lá. Com o estabelecimento do milênio, chamado julgamento das nações, que eu falei, uns serão colocados à esquerda, outro à direita, e cada grupo, conforme o seu destino, no versículo 37 até o 46 do livro de Mateus, a gente vai ver, você pode ler na sua casa, que é aquela passagem dos bodes e das ovelhas, tá? Por certo que a base do julgamento será o trato que deram aos judeus. É por isso que os países ou pessoas que entendem, conhecem a palavra de Deus, sabe que não importa como eles estão vivendo, o que eles estão fazendo, mas nós sabemos que o
o judeu, eles são o povo de Deus. E se ele é povo de Deus, Deus, ele não é homem para ele mentir. Ele tem promessa para esse povo e ele vai cumprir. Então, as nações que tratam bem Israel, a gente sabe que tem esses aí, Deus vai julgar e eles vão ficar como as ovelhas e eles vão ser abençoados. Né? A gente falou disso na aula passada. Então, aí chegou a hora de serem as obras pesadas. A gente leu já esse versículo, esse slide, que fala que as obras foram pesadas na balança e achadas em falta. Vão ser achadas em falta muitas pessoas que odiaram, perseguiram, mataram judeus, não só judeus, mas cristãos, por todos esse tempo. Né? A gente vê que as almas, na abertura, quando quebrou, eu não sei se é o sexto selo, gente, e você que eles estão pedindo por vingança sobre o sangue. Então, ele pede por vingança e Deus fala, e Jesus fala, olha, espera, porque tem mais pessoas que ainda vão morrer na grande tribulação, os conservos, né? E depois tudo vai ficar, as contas vão ser acertadas, né? Pode passar, Daniel. Aqui a gente está vendo como será, né? Na época do reino de Cristo, será realmente maravilhosa, pois todos poderosos da terra virão e prostrar-se-ão diante a ele. Todos os poderosos. Eu não vou falar para vocês, esse povo está fazendo maldade hoje em dia. Eu não sei se eles vão estar aqui no milênio, né? Mas vão ter grandes, poderosos nesse mundo, que no milênio eles não vão ser mais poderosos. Quem vai ser o Todo-Poderoso vai ser Jesus, que vai governar toda a terra e a gente com ele, já imaginou? Por isso que nós precisamos ter conhecimento, conhecer a palavra, conhecer Cristo, porque esse vai ser a nossa posição. Já pensou? Porque tem um versículo que eu gosto muito de falar aqui, que vocês sabem, acho que é Efésios, que fala que ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente vai ter a redenção, nós vamos ser como ele é, no nosso corpo glorificado, e nós vamos reinar junto com ele. É muita bondade, muita dádiva, né? Muita graça de Deus, que ele pode fazer isso para pessoas como nós, pecadoras, né? E esses poderosos, eles vão se prostrar diante de Jesus, trazendo honra e glória. Hoje muitos desprezam o Senhor Jesus, mas chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nesse tempo haverá profundo conhecimento espiritual, porque você já imaginou? Nós vamos estar com nossos corpos glorificados. Nós não vamos ter que pegar um avião para ir para outro país, né? A gente vai andar assim, penso eu, né? Porque Jesus entrou, quando ele ressuscitou com o corpo glorificado, que a Bíblia fala que assim como ele é, nós vamos ser. Ele entrou, os apóstolos estavam reunidos, ele não abriu a porta e ele falou, Pai, seja convosco. Então, dessa mesma forma que a gente subiu no arrebatamento, assim, né? Barulhinho, não sei se vai fazer esse barulho. Hã? Isso, é isso mesmo. Uma coisa bem pensada, porque eu sempre falo isso nessa aula do milênio, e dessa vez eu esqueci. Vocês lembram que na Torre de Babel houve a confusão das línguas, né? Porque eles estavam desobedecendo a Deus, que era o projeto de Deus era eles espalhando por toda a terra e povoando a terra novamente depois do dilúvio. O que eles fizeram? Reuniram e construíram a Torre de Babel,
porque eles queriam ficar juntos e ser célebres, né, conhecidos. E de lá eles iam se fortalecer. Deus desceu, destruiu aquela torre e fez um grupo, cada grupo falava uma língua, não dava para ter entendimento, e aí cada um foi para um lado. Aí, nesse tempo, aqui, todos nós vamos falar a mesma língua. Caso contrário, não teria nem como a gente se comunicar, né? Então, vai ser um tempo de restauração, até mesmo nisso aí. Todos vão falar a mesma língua, todos vão entender, nós podemos ir de um canto para o outro, e vai ter um profundo conhecimento espiritual da revelação da glória de Deus. Isaías 2, eu quero ler esse versículo, porque hoje eu li Isaías e é tão bom esse. Isaías 2, 11. Olha lá, o Daniel já até colocou lá. Olha lá. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado. Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Vamos ver o 11:9. Esse aí também é bom, Daniel. Olha só, não se fará mal, é isso que eu falei que ninguém viu até hoje acontecer, por isso que é para o milênio, ó. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já pensou? Outra coisa legal que vai acontecer aqui é que, bom, eu acho que está aqui, peraí. Acho que no decorrer do estudo vai aparecer esse versículo. É que eu sou meio precipitado. Zacarias 14:9. Está lá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ninguém vai atrás de outro Senhor, porque só haverá um Senhor. Malaquias 2:3. Miqueias. Miqueias 2:3. Subirá diante dele o que abrirá o caminho, e eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Não sei se é esse o versículo, mas está falando de Cristo também. Estou procurando. A gente já leu o Isaías 2:11? Hã? Põe ele para mim. Acho que não é. Já lemos Isaías 2:11. Serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor. Acho que nós já lemos isso. Pode passar o slide, então. Então, continua aqui como será, né, no milênio. Agora aqui eu não consigo ler, gente, porque está muito pequeno. Vou olhar aqui. A cidade de Jerusalém terrestre será a cabeça, e dela sairá o governo das nações, e Cristo estará no trono de sua glória. E em esplendor e majestade rodearão os seus santos. Então, aqui esse pedaço mostra que Jerusalém vai ser o centro do trono de Cristo. Entendeu? Essa cidade é odiada, é cobiçada, é odiada por uns, é amada por outros. Tem pessoas que juntam um dinheirão para ir lá conhecer, né? Jerusalém. E
Outros que é destruição. Por quê? Porque o rei maior é lá que ele vai sentar, o seu trono. De lá vai sair o governo do mundo. Esse governo de justiça, de paz, fala que... Nossa, eu consegui abrir aqui. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os seus santos com ele. Né? Isso vai acontecer nessa época. E verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. A primeira fase da vinda de Cristo, nem todos vão ver, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento. Mas quem ficar aqui vai ver os efeitos. Vocês já imaginaram o desaparecimento de pessoas em massa e catástrofe que vai acabar acontecendo, acidentes, porque pessoas vão sumir? Então, vão saber que aconteceu alguma coisa, mas não vai ser do jeito que vai ser na segunda fase da vinda de Cristo, que fala aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, fala que e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e glória, porque vai ser no fim da tribulação, e ele vai vir com poder e grande glória, todos os seus santos com ele, né? A sua igreja, a esposa, né? Com ele, para reinar com ele. Aí todo mundo vai ver, todo olho verá, né? Eu estava mostrando um livrinho aqui para o Daniel antes de começar a aula, que ele foi escrito, eu ganhei do pastor João, foi escrito, pelo menos foi publicado, não sei se foi publicado mais de uma vez, mas a publicação que eu tenho é de 1959. E recentemente tinha sido descoberto o rádio, tinha sido inventado o rádio. E o escritor desse livro, que está tudo amarelinho ali, ele fala assim, olha, as duas testemunhas que vão vir na grande tribulação para pregar, né, mais uma oportunidade que Deus vai dar para as pessoas se converter, eles vão ser mortos nas ruas de Jerusalém, e diz que todo mundo vai ver. E também aqui fala muita coisa de que as pessoas vão ver, todo olho verá. Ai, como que ia acontecer isso? Aí, em 1959, eles falaram assim, agora com essa grande descoberta do rádio, né? Então, é possível que eles não vejam, mas eles vão ouvir. Vai ser a mesma coisa de ver. Então, de 59 para cá, olha quanta coisa mudou. Tem coisa que vai ser vista em tempo real, né? Coisas acontecendo. Fico pensando nas emissoras de TV e internet tentando postar alguma coisa e as coisas acontecendo, caindo coisa em cima deles. Acho que vai ser um pouco difícil, né? Ezequiel descreve em cores vivas o período milenar. Você viu que está nos profetas, não está no livro de Apocalipse só. Em Jerusalém, dizendo, produzirá novos frutos todos os meses, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá como remédio, né, para a cura das nações. E João também falou isso. Será para a saúde das nações. Naquela época também haverá novos frutos, em todo o tempo. As nações que restarem serão grandemente beneficiadas durante o período milenar e gozarão de grandes privilégios. O Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém, né? Então, um benefício que eu acho grande de quem está aqui no milênio é que eles não vão ser tentados. O diabo vai estar onde? Quem lembra? Quem lembra aí? O pessoal está tão quietinho aqui na aula. Fala aí, coloca aí. Eles não vão ser tentados por quê? Satanás vai ser preso por esses 1000 anos. Mas aí você pensa assim, gente, mas Satanás vai estar preso, e fala que no fim do milênio, ele vai ser solto por um pouquinho de tempo, e o povo vai na onda dele, 1000 anos sem ser tentado, né? Naquela paz. A gente vê que
As pessoas que estão com corpos naturais, os glorificados, não vão ser tentados pelo diabo mais. A gente já vai estar preservado. Nós já vamos estar no estado eterno. Agora, quem está aqui em corpos naturais, eles estão com a natureza pecaminosa. Eles vão ter livre-arbítrio ainda, porque livre-arbítrio faz parte do amor de Deus, deixar o homem descobrir, decidir se eles querem ou não seguir a ele. Então, ele dá um período de perfeição para o homem, e o homem ainda tem liberdade, como o Adão e a Eva teve, desperdiçaram, e aqui no milênio muitos vão desperdiçar também. Isso é para mostrar para a gente que não é um mundo perfeito que faz o homem ser como Deus quer. É aqui, ó, é a escolha. Porque eu não posso fazer isso? Porque, olha, tem muitas dificuldades para mim fazer o que Deus quer. É porque esse mundo está tão difícil para viver. Como que eu vou servir a Deus? Sou muito tentado, sou muito provado. Todo mundo tem desculpa hoje. Mas se tivesse nós no milênio, em corpos naturais, sem Jesus no coração, como nós temos hoje, será que nós ia falar, nossa, está tudo perfeito, eu quero Cristo, né? Muitas pessoas que estão negando Cristo hoje, porque o mundo está muito difícil, eu vou servir a Deus só quando eu estiver velho, ou eu vou aceitar Cristo quando eu estiver velhinho, porque tem tanta coisa nesse mundo, muita tentação, é tudo desculpa. Porque se o mundo tivesse perfeito, as pessoas estariam fazendo a coisa errada. Por quê? Porque tem livre-arbítrio e na hora de escolher, escolhe errado. Porque Deus... Aí, a Marina, minha neta, fez essa pergunta para mim. Falou, mas, vó, por que Deus deixa isso? Por que ele não faz a gente seguir aí, ele fazer só o que ele quer? Eu falei, você gosta se seu pai colocar a regra lá na tua casa e falar, você vai fazer só o que eu quero, comer só o que eu quero, tomar banho só na hora que eu quero, assistir. Se ele falar para você não assistir televisão no dia, você já fica triste, fica emburrado, não é assim? Você gosta de um sistema desse? É mesmo, né? Então, a gente, não é verdade? Deus ia ser um ditador, igual a gente não quer. Então, Deus, no seu amor, ele dá liberdade. Infelizmente, no milênio, igual ele deu para o Adão, que era tudo perfeito, e o Adão caiu. Isso, livre-arbítrio. Jesus, lá no deserto, tudo ruim, terrível. Fome, 40 dias. Fome, sede, sendo tentado pelo diabo, e ele não caiu. Então, você fala, mas ele é Deus, né? Mas Deus, o Espírito levou ele lá, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E na sua humanidade, tudo que tinha perfeito para o Adão e ele caiu, e nós vemos aqui no milênio que o homem vai cair, muitos vão cair na onda de Satanás. No deserto era tudo o contrário, era tudo ruim, e Jesus venceu Satanás. Então a Bíblia tem pessoas que falam, olha, Jesus venceu no deserto e o homem foi derrotado no paraíso, né? É bem assim, né? E isso vai acontecer também no milênio com muitas pessoas. Por certo, sim, que o milênio ele é um tempo probatório, uma dispensação, como o irmão Fábio falou sobre a dispensação. Eu acho que eu não dei aula nesse semestre, eu não falei sobre a dispensação. Eu falei sobre 3 dispensações só, né? Das 7. A dispensação da graça, ajuda eu. Eu sei que a última dispensação é a dispensação do milênio. O que é a dispensação? É onde Deus coloca algo na nossa mão que vai
nós somos os dispenseiros da graça de Deus, e o homem vai ter a consequência ou a benefício do que ele vai, da maneira que ele vai proceder. A dispensação do milênio é isso mesmo. Então, eu comecei a ensinar sobre a dispensação da lei. Foi dada a lei, né? A lei foi dada para quê? Para mostrar o pecado do homem, que ele não era suficiente para cumprir a lei e ser salvo pela lei. E veio também como que fala, a consequência de você não cumprir isso aí, que é o salário do pecado é a morte. Então, ali quem não cumpria a lei, ele enxergava, eu não consigo cumprir a lei, e eu vou para o inferno desse jeito. Então, abria a mente da pessoa para ela entender que ela precisava do Salvador. Então, por anos, o povo conheceu o que era pecado através da lei. Pela lei, a lei mostrou o pecado para o homem. Mas aí veio a graça, a dispensação da graça, onde Jesus veio, cumpriu toda a lei, e por isso ele foi qualificado para ir lá e pagar o pecado nosso, que era o quê? Não conseguimos, nós não conseguimos cumprir a lei. Não é igual a Larissa é advogada, né? Quem sabe sobre lei sabe. A falta de cumprir uma lei, se você transgride uma lei, tem o quê? Tem uma consequência, né? Tem um julgamento, tem algum tipo de lei que, se você transgride, tem uma penalidade séria. Então, Cristo sabia que nenhum de nós ia conseguir cumprir a lei. Então, ele cumpriu a lei e pagou o pecado que sofreu a condenação nossa. Tinha uma condenação para a falta de cumprir essas leis. E a condenação era a morte eterna. Então, Jesus, ele veio, na graça dele, na graciosidade, no amor dele, ele sofreu a nossa condenação. E aí ele falou que ele veio para reconciliar o mundo com ele mesmo. Ele veio para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele deu para nós o ministério da reconciliação. Sabia? Por isso nós somos os dispenseiros da graça. O que nós fizemos? Ele reconciliou o mundo com ele mesmo, e agora ele deu para nós esse ministério, que é levar o evangelho da graça até que ele volte. É muito legal isso? Muito legal, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente estar encerrando. Então, aqui fala também uma coisa que eu não sei se está aqui. O homem, não sei se eu vou olhar aqui, mas eu quero falar porque eu vou terminar essa parte do milênio hoje. Eu acho que é no livro de Isaías que fala que aquelas armas de guerra que as nações se gloriam tanto hoje, cada um quer ter coisas piores. Eu falo assim, não melhores, é piores, para destruição em massa. Não é isso que a gente fica sabendo? Nossa, olha, o Irã está enriquecendo urânio para fazer bomba. A China, todo mundo está com medo porque eles estão fazendo coisas e mais coisas que eu não sei nem falar para vocês. O tanto de armas que eles estão fazendo. Aí agora veio essa que estão construindo robôs e robôs que vão ser os exércitos que vão lutar. Mas a gente não é difícil isso, porque essas últimas guerras mais modernas, os drones estavam fazendo, às vezes, do homem dos aviões, desperdício era menor, né? Destruindo cidades, destruindo bairros, matando um monte de gente, os drones levando bomba. Então, a gente vê que esse mundo está caminhando para um desfecho de guerra. Esse aqui é eu que eu estou falando, tá? É 1 Sônia 1. Eu penso assim que todo mundo está em medo de uma terceira guerra. Eu acho que a terceira guerra mundial vai ser lá no Armagedon, onde todas as nações vão estar reunidas
e vindo para destruir Jerusalém, destruir Cristo e os que vêm com Cristo, qual Jesus vai destruir com a espada que ele tira da boca dele. Eu penso que nós vamos agora ouvir de guerra, vai aumentar a quantidade de guerras e nações se tretando, mas eu penso que uma guerra numa proporção mundial, eu acho que vai ser a guerra do Armagedon, porque vai ter pessoas de todas as nações, vai ter exército de todas as nações ali acampado para destruir Jesus e o seu povo, tá? E aí, o que eu estava falando desse negócio de guerra? Por que ela está falando isso? Eu entro e não falo por quê. Porque no milênio, todas essas armas vão ser destruídas e sabe o que vai ter? Fala que ele vai transformar os instrumentos de guerra em enxadas e coisas para lavrar a terra, para restaurar a terra, plantar, né? Então, olha só que tempo. Que tempo gostoso que vai ter. Em vez da gente ficar com medo que o urânio vai ser enriquecido, transformar numa bomba para destruir o mundo, nós vamos pensar que estão fabricando equipamentos agrícolas para produzir frutos e alimentos saudáveis, porque a longevidade vai ser grande. Pessoa que morrer com 100 anos, o povo vai falar, nossa, como que morreu novo? Um adolescente. Já pensou? Então, assim vai ser o milênio, gente. A terra vai encher do conhecimento de Deus. Tem tantas coisas para me falar, mas nós vamos terminar a nossa aula hoje. Vai ficar o slide lá para vocês verem. Vocês podem continuar estudando, procurando sobre o milênio. O livro de Isaías fala muito sobre o milênio. Né? Fala que Jesus vai reger com vara de ferro, quer dizer, com justiça, com equidade. Então, não vai ter perigo de ter uma injustiça, não vai ter perigo de ter maldade, falsidade, corrupção. Então, nós vamos viver um período muito abençoado. Tá? Isso é o que Cristo mostra com o amor dele por nós. Ele não diz, é um amor. Por isso que eu falo que é aquele versículo que fala, com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade te atraí. O amor de Deus constrangeu a gente e atraiu. Não tem jeito de você ouvir a palavra de Deus e não ser atraído por um amor que não desiste, né? É um amor obstinado. Ele não desiste da gente. Ele vai sempre, olha, todos... Se for ver, desde quando começou o mundo, o pecado do Adão, a queda do homem, e Deus preparando um Salvador, quer dizer, preparando um Salvador, não, preparando o momento certo para ele vir aqui, né, em forma de Jesus, para reunir o homem com ele mesmo. E ele vem, ele paga o pecado que era nosso, ressuscita ao terceiro dia, mostrando que ele venceu a morte e ele pode vencer qualquer coisa. E ele fala, eu estava falando para o Daniel, né, da ressurreição, que eles encontraram o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, estava dobrado. E o que falam é que os senhores de antigamente, né, então os escravos, os servos, ficavam de olho na mão dos senhores. Né? Tem até um versículo que fala isso. E ficava de olho na mão do Senhor. Por quê? Porque quando ele dobrava o lenço e colocava lá, significava que ele ainda ia voltar. Se alguém chamasse, ele fosse atender, ele ia voltar, ele ia continuar a refeição. Entendeu? Ele não ia. Aí quando ele jogava, não voava aqui, põe aqui, o lenço de guardanapo, é porque não ia voltar mais para comer, podia tirar os pratos. Então, Jesus fez tudo isso que nós acabamos de falar e ele deixou no túmulo achar o lenço dele lá. O que ele queria dizer com isso? Eu vou, mas eu volto. Quando ele voltar, a gente vai ver tudo acontecer, tudo isso que nós acabamos de aprender agora, até chegar no milênio. Então, agora na próxima aula a gente vai falar sobre o trono branco e a Nova Jerusalém.
Aí vocês vão ficar só sonhando e procurando lá nas aulas anteriores, tem mais coisa que eu já dei várias vezes. Então, cada vez que a gente dá aula, surge uma ideia nova. Se vocês sentirem saudade, vocês vão lá ver, estudar mais sobre escatologia, tá bom? Alguma pergunta? Jefferson? Olha, Jefferson, você acorda, hein, menino? Nem vocês, não vale aquela pergunta, posso ir embora? Gente, vocês de fora, tem alguma pergunta? Estou vendo aqui todo mundo ali pro telão, ó, vocês estão sendo vistos. O irmão Fábio hoje está folgado, está em casa. Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir a câmera, levantar a mãozinha e falar, tá? A Lídia está aqui também, a Milka, o pastor Antônio Gildo, nada a declarar, pastor? Quer falar alguma coisa? O irmão Gesiel. Vocês podem fazer uma pergunta ou pode falar alguma coisa que vocês queiram. Boa noite. Boa noite, irmã Sônia. Graças e paz para todos. Tudo bem, irmão? Pode A falar. aula foi uma bênção, viu, minha irmã? A aula foi uma bênção. Muito bom estudar sobre o milênio, né? É bom saber, né? Que a gente fica buscando entender o tamanho do amor do nosso Deus, né? Porque hoje a gente vive esse período maravilhoso da graça, né? Onde Cristo está, assim, de braços abertos esperando as pessoas. E mesmo nesse período do milênio, né? Depois de acontecer tanta coisa aqui na Terra, mesmo assim Deus ainda permanece dando uma oportunidade às pessoas para que se voltem realmente para Ele, né? É muito lindo. A gente sempre, às vezes, para e reflete sobre isso. O amor de Deus, nada se compara, nada se explica, né? Nada tem uma definição do tamanho, né? É muito lindo, viu, minha irmã? Isso aí, Gente, nunca uma vai benção a conseguir aula, me viu? expor, né? Muito bom, irmão. É Deus abençoe verdade. você. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada a declarar? Então, que Deus abençoe vocês. E eu vou pedir para o irmão. Você está trabalhando? Ele está trabalhando. Vamos deixar ele quietinho lá. Está trabalhando. Então, eu vou pedir para o pastor Antônio Gildo terminar com a palavra de oração para encerrar nossa aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe seus familiares. Que Deus abençoe os que vieram hoje aqui, que estão presentes. Então, nós vamos encerrar agora. Se o pastor Antônio Gildo estiver aí, ora por nós. Eu acho que ele não está aqui agora. Então, Valdir, você pode orar para nós? Você tem que vir aqui. O pastor Valdir aqui da nossa igreja, meu esposo, ele vai terminar com a palavra de oração. Acho que o pastor Antônio Gildo se ausentou por um tempo aqui. Olha, esse aqui é o meu netinho, viu, hoje gente? eu estou de babá aqui. Boa noite, gente. Oremos. Boa noite. Você viu só? Esse aqui é o José. Fala aí, oi, José, aí, ó. O cara dele. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Pai, por essa aula, pelos irmãos que estão distantes, assistindo online. Nós agradecemos, Pai, por esses irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos nós, para a gente, Pai, estar sempre firme aprendendo, Pai, do Senhor. Nós sabemos, Pai, que conhecer do Senhor é a coisa mais maravilhosa para nossas vidas. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente, a cada aula, adquirir um pouquinho mais do conhecimento da Tua Palavra
e que o Espírito, Pai do Senhor, nos ajuda, nos ensina, Pai, nos instrua a andar, Pai, nesse caminho tão maravilhoso, que a gente, Pai, possa absorver aqui e passar, Pai, para o nosso conhecimento das outras pessoas também. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Pai, te agradecer por todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu quero pedir que vocês orem pelo pastor Adilson. Ele mandou mensagem, ele não está bem, né, Catiele? Está fazendo... Não, professora. Ele tem passado momentos difíceis, tem computação. Sim, sim. Aliás, o pastor Adilson, ele tem sido assim, um grande exemplo de servo mesmo do Senhor, porque mesmo em meio a toda essa dificuldade que ele tem passado, já é desde o final do ano passado, entre idas e vindas para o hospital, ele que ainda nos dá força, professora. É lindo de ver ele pregando, continuando o trabalho dele mesmo online, né, mesmo lá do hospital, para a honra e glória de Jesus, ganhando almas lá nos hospitais por onde ele visita, por onde ele passeia, que a gente fala assim. E quando a gente conversa com ele, quando a gente está para baixo, é a gente que fica para cima, porque é assim, é o Espírito Santo mesmo na vida dele, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele, apesar de ter amputado o pé, mas ele está assim, eu digo para ele assim, pastor, o senhor é a pessoa resiliente que eu conheço. Eu posso dizer assim, o senhor é um homem resiliente, porque se a senhora conversar com ele, se a senhora encontrar com ele, parece que não aconteceu nada, irmã. Assim, de tanto que ele se mantém firme no poder de Deus. Isso é gratificante e obrigada aí pelas orações, tá? A igreja tá toda em oração, os amigos, enfim, a gente só tem a agradecer as orações de todos vocês também, tá? Amém. Deus abençoe. Nós vamos continuar orando por ele, tá? Amém, irmã. Obrigada, professora. Com Deus, Deus abençoe. Amém. Deus lhe abençoe também. Um Até a abraço. próxima aula. Com Deus, todos vocês. Então, eu sou